Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu tenho alguns recados para passar para vocês, mas o tema do vídeo é sobre as mega operações no Rio de Janeiro. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, até porque, como vocês perceberam, eu fiquei ausente aí nos últimos dias devido a uma mudança, né? Eu estava morando num apartamento e agora eu definitivamente estou morando no meio do nada, no meio do mato. E como vocês devem imaginar, o sociólogo Ryan Santos não brincou quando ele disse que você deveria virar pedreiro. Porque, cara, existem cidades no interior que a mão de obra é extremamente escassa. Então, eu tô tendo que fazer praticamente tudo. Não sobra muito tempo para gravar vídeos, mas acredito aí que nos próximos dias as coisas vão e devem melhorar. Bom, dito isso, eu posso até falar um pouco mais sobre como tá sendo morar na roça, né? Mas dito isso, a gente precisa falar do tema. Eu estou muito atrasado para falar dele. E sim, eu sou o campeão mundial em perder times para temas bons, infelizmente. Mas a gente não pode deixar de falar disso. Vamos lá, pessoal. Como a maioria de vocês sabem, não é que eu seja um cara de direita. Eu acho que eu já tô tão à extrema direita que, sei lá, o Bolsonaro pra mim é de esquerda, de extrema esquerda. Mas eu vou passar aqui alguns detalhes que poucas pessoas falam sobre as ações policiais eh, nos morros, nos complexos e etc. Para ilustrar aqui a capa desse vídeo, eu deixei essa belíssima imagem produzida pela comunidade da Toca do Coelho, onde nós vemos aqui alguns policiais, né? Policiais de esquerda invadindo o morro com nerfs, tá? E a gente vai falar disso também do pensamento esquerdista sobre as ações policiais e sobre crimes no geral. Bom, sim, essa foi uma introdução bem longa. Deixa eu ver aqui, já deu 2 minutos, né? Mas hoje, sinceramente, devido ao meu cansaço, eu não estou com pressa e espero que vocês me entendam. Bom, mega operações, vamos lá. O que está acontecendo? Qual que é o problema principal disso tudo? Nós vivemos sob a tutela de um estado maior, né, que é o nosso estado aí, governado pelo governo, e atualmente o presidente é o Lula e etc e tal. Então nós temos aí uma hierarquia. Você, cidadão comum, você brasileirinho médio, torcedor do Flamengo, você não é a mesma coisa que o Xandão. Você não é a mesma coisa que o Lula, que o Bolsonaro. Você é só um pé rapado Zé Ninguém que mora no Brasil, tá? Eu tô falando isso para você entender que existe uma hierarquia clara de poderes. E se você é um trabalhador, um civil médio, um brasileirinho comum, cara, a sua função é ser escravo desse grande estado. Todas as outras pessoas que participam desse estado sobrevivem às custas do seu trabalho. Entenda isso. Bom, e aí existe um problema, que é a criação de um estado paralelo. Vamos lá. Um estado paralelo é criado quando organizações ou grupos passam a exercer funções típicas do estado oficial, geralmente em áreas onde há ausência ou falha da presença estatal. No Brasil, o que acontece, pessoal? Como vocês podem ter notado, esse país aqui é grande pra um caralho, tá? E diferente de outros países que são enormes territorialmente, aqui as pessoas estão, de certa forma, bem espalhadas por esse país todo, tá? Não é igual a outros países, por exemplo, onde 90% do território é inabitável por ser frio demais, vai. O Brasil não é assim, então tem gente em todo canto. Se tem pessoas em todos esses locais, é muito difícil o Estado conseguir levar uma qualidade de vida ou uma proteção a todas essas pessoas, tá? Não que em locais pequenos ele consiga fazer isso, tá? Mas se o território é maior, é mais difícil de proteger, beleza?
Eu tô passando por isso agora, porque antes eu só precisava defender ali, eh, a entrada da minha casa. Hoje em dia eu tenho uma cerca aqui gigantesca, então é mais ou menos isso. Conforme maior seu território, mais difícil é de proteger. Beleza. Então, o Estado não é capaz de proteger as pessoas em 100% do tempo. Isso abre uma brecha para criminosos atentarem contra a vida das pessoas. Bom, aqui a gente está falando de crime. O Estado ele é incapaz de proteger os indivíduos. E não é capaz só por causa de limite territorial e coisas do tipo. O Estado é capaz de proteger as pessoas 100%, simplesmente porque ele não é onipresente. Então imagina você que você mora numa cidade e um policial vai demorar em torno de, sei lá, vamos supor que é rápido, 10 minutos para chegar na sua casa. Você pede uma ajuda, ele demora 10 minutos para chegar na sua casa. Cara, um crime em 10 minutos já aconteceu e acabou várias vezes. Em 10 minutos, vários crimes são cometidos. Então, o que acontece? Você tem uma entidade central chamada Estado, você paga essa entidade para que ela te proteja. Só que ela é incapaz de te proteger, porque ela não é onipresente, ela não vai estar sempre nos locais certos onde se precisa de proteção. Então você vê que, pela natureza da humanidade, pela natureza das coisas, por existir tempo e locais, já é impossível disso acontecer. Então você nunca estará 100% seguro. É impossível, tá? É claro, você nunca estará 100% seguro desde que outra pessoa faça a sua proteção, beleza? Então existe uma forma simples de resolver esse problema, que é, já que não existe uma entidade onipresente que pode proteger cada uma das pessoas, tirando Deus, é, cada pessoa deveria fazer a sua própria segurança. É um cálculo bem simples, tá? Então o que aconteceu de fato no Brasil? Eu já até falei em outro vídeo. O brasileiro, ele votou para ter armamento, para ter direito ao armamento, mas o Estado tirou o armamento da população com a desculpa de que eles poderiam proteger a população. Só que isso nunca vai acontecer porque o policial não, por mais bem intencionado que o policial seja, ele não é capaz de proteger todo mundo. Isso é impossível. Não consegue estar em todo lugar, certo? E o que resolveria isso de maneira prática é uma população armada, uma população bem treinada. Então, é bem mais difícil a criação de um estado paralelo quando a população tem acesso a armas. E o que você tem que entender disso tudo? Tá? Eu quero fazer uma reflexão com você bem profunda mesmo. Não é só, entrou lá, matou 100 pessoas e tá todo mundo feliz. Não, o mundo não é desse jeito. A questão é que o Estado, ele desarma a população para que ela fique insegura e oferece um serviço de proteção. Vocês conseguem entender isso? Então, o Estado, ele tira a sua chance de se proteger com a desculpa de que vai te proteger. Só que ele é incapaz de te proteger por natureza. E assim, não é que eu não queira proteção, não é que eu não queira policial na rua, não é que eu não queira um segurança armado na frente da minha casa. É simplesmente, pessoal, porque é impossível de você ser protegido 100% do tempo. Não tem como. Uma hora vai acontecer um crime onde o policial estará distante de você, distante da sua casa. É impossível, a não ser que você contrate uma segurança privada ou que você seja um político de alto cargo e que você tenha 3 ou 4 seguranças para ficar do seu lado o dia inteiro. Só que aí você perde 100% da sua privacidade, sua liberdade. Mas vocês entendem que o Estado está te oferecendo algo que ele nunca vai conseguir cumprir? Bom, então o maior culpado por um Brasil inseguro é o próprio Estado. Tá? Mesmo que ele tente te proteger, ele não consegue. Não existe uma coisa no mundo que seja capaz de impedir um crime. Porque se o criminoso quiser cometer um crime contra você, ele vai cometer. Tá? E aí depende de você estar preparado. Se algo conseguisse impedir crimes de acontecer, teria que ser algo onipresente. É algo sobrenatural, então não tem como.
Então a única forma de estar seguro, 100% seguro, é quando você mesmo faz a sua proteção. Quando você tem treinamento, quando você está armado, quando você cria métodos no seu território, no seu terreno, no seu trabalho, para, para deixar você cada vez mais seguro. Consegue entender isso? Beleza. Mas por outro lado, dentro do cenário onde estamos, as mega operações dão um respiro, um alívio, tá? Então eu mesmo fico feliz quando o Podpah perde 120 inscritos. Eu sou um cara que fico feliz, tá? Tipo, eu acho que isso é justo pelo que essas pessoas fazem. Vocês conseguem entender que eu sei que existe um problema, tá? Eu sei também que o Estado cria esse problema, mas eu também sei que dentro da situação atual, dentro do cenário atual, cara, isso aqui pelo menos dá um respiro para aquela população. Pelo menos dá alguns dias de alívio, tá? Agora falando nisso, eu preciso dizer também que PCC e CV não vão acabar ou diminuir. Eles vão crescer ainda mais, tá? Mesmo com essas mega operações. Por que eu tô te falando isso? O Servo das Trevas, o Nando Moura, ele fez um vídeo recentemente sobre as mega operações e ele foi muito criticado. Só que ele falou uma coisa que é verdade. E você que tem aí 20 anos ou menos, até 25 anos ou menos, você provavelmente não lembra, tá? Mas operações como essas já aconteceram outras vezes. Eu separei até aqui alguns vídeos, ó. É, a polícia já subiu o morro algumas vezes. Teve a época que colocou as UPPs, ó. Esse vídeo é de 6 anos atrás. Em 2008, existia o projeto das UPPs, que era a Unidade de Polícia Pacificadora. E basicamente, tinha uma base da polícia militar dentro das favelas, tá? Só que, cara, olha isso aqui. Mais de 10 anos, mais de 15 anos já isso aconteceu. E a situação melhorou? Não. Então, quando o servo disse que já viu isso acontecer várias vezes e o problema nunca foi resolvido, ele tem razão. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Olha aqui, ó, 5 meses atrás, fuga de 400 traficantes da comunidade da Rocinha. Então, você tem que entender sobre tudo isso. Existem combates de nível pequeno e médio entre o Estado e os narcotraficantes? Existem. Só que, eventualmente, é pouco, tá? Mas eventualmente esses conflitos maiores acontecem. Por quê? Porque o Estado ele precisa mostrar a soberania dele, mesmo em territórios dominados pelo crime. Se você reparar, se você fizer uma busca, um histórico de busca, você vai ver que sempre nesses confrontos o Estado vence. O Estado sempre vence. Tá? E como dessa vez o Estado também venceu. Só que diferente da maioria de vocês, eu não acho que isso vai resolver. Eu não acho que nos próximos 5 meses terão mais 20 operações dessa. Eu não acho. E eu não acho simplesmente porque eu já vi isso acontecendo várias vezes. Só que essas coisas, elas não se mantêm. O problema não é resolvido de fato. Então eu vi muita gente criticando o nosso querido Servo das Trevas, só que ele tem razão, isso já aconteceu, cara. Isso já aconteceu. Bom, voltando. Se a população se sente segura, para que serve o Estado? Eu tô falando isso, pessoal, porque o nosso povo, ele vive de migalhas. Ele vive de migalhas. Aqui no Brasil você encontra serviços ruins que funcionam às vezes. Você vai encontrar pessoas no Brasil que teve um tio, uma tia, uma mãe, talvez um irmão, que passou no SUS e resolveu um problema muito sério, tá? Por que eu tô te explicando isso? A regra do Brasil
é que o serviço público seja o pior possível, mas que eventualmente ele funcione. Tá? Deveria ser o contrário, deveria ser um serviço que funciona sempre e eventualmente acontece alguma coisa errada. Como deveria ser todas as coisas do mundo, né? Corretamente. Mas aqui é diferente. Então, entenda que o serviço público ele pode funcionar às vezes. Só que isso são migalhas. Isso são demonstrações de poder. É o Estado demonstrando para a população e para os traficantes que ele tem mais poder, ele é mais poderoso. Assim como o SUS às vezes funciona. Tá? Então, são serviços ruins que funcionam às vezes. Até porque aquela frase do Lula, ela é muito real. Se a população começa a ganhar um pouco mais, ela não vota no PT. Essa frase você pode levar para qualquer lugar da vida. Se você pega uma loira quando você tem 18 anos, a sua régua sobe muito. Você entende o que eu tô o que eu tô tentando te explicar? Se o Estado se você já tá protegido de toda a insegurança, para que você precisa do Estado? Quando você compra o seu primeiro carro, sei lá, vou chutar aqui, você compra um i30. Você entende que a sua régua agora não é mais um i30? Você entende que um i30 para você já ficou como algo irrelevante, obsoleto? O Estado funciona da mesma forma. Ele não quer resolver todos os problemas, porque ele precisa que você implore por ele. Você entender isso? Bom, outra coisa. Na verdade, é só complementar, né? A dependência do vilão. Se meu trabalho é te proteger da Hydra, eu vou cortar quase todas as cabeças dela, menos a última, pois eu sei que ela se regenera e você vai precisar de mim de novo. É aquela analogia idiota, né? De tipo, isso é bem idiota, tá? Mas eu vou jogar o papel no chão pro lixeiro ter trabalho. Ah, eu sei que isso é errado, mas é esse tipo de pensamento. O Estado ele não vai satisfazer todos os seus desejos. Por quê? Porque se ele fizer isso, você não tem mais por que precisar dele. O Lula estava certo quando ele falou aquilo. Chega um momento onde você consegue uma estabilidade e você não precisa mais dos serviços do Estado, você não precisa mais da assistência do Estado. E aí você toma decisões diferentes. Decisões que geralmente são mais voltadas para a sua independência, para o bem-estar da sua família, e não do coletivo. Bom, existe também uma coisa que a gente não pode negar, é uma certa sinergia entre o crime organizado e o Estado. Existem pessoas no Estado que não querem que o crime organizado acabe, ou que são diretamente desligadas com o crime organizado. Ou vocês acham que não? É um assunto complicado, mas vocês entendem? Existe a máfia legalizada, que é estatal, e a máfia não legalizada. Só que talvez seja a mesma coisa, com pessoas diferentes. Talvez isso seja tudo uma coisa só. Bom, outro ponto interessante é por que diabos esquerdista defende bandido. E eu refleti um pouco sobre isso, eu poderia fazer até um vídeo inteiro, mas eu vou responder brevemente aqui a minha opinião, a análise que eu fiz nos últimos dias, que é o seguinte: o esquerdista, ele opera sempre em benefício próprio, tá? Então, quando você pensa em algum ato que um esquerdista faz, você tem que pensar o que ele ganha com aquilo, tá? O que ele ganha com aquilo. E quando você pensa, poxa, houve uma mega operação e mataram, sei lá, 120 eleitores do Lula. E aí o que aconteceu?
O esquerdista, tecnicamente, ele não se beneficiou dessa ação. Se isso não tiver acontecido, tecnicamente o esquerdista também não vai se beneficiar de nada. Só que isso é um pensamento um pouco simples demais. Simples demais. Como é que um esquerdista pode se beneficiar de bandidos soltos cometendo crimes a rodo? Por que, que a esquerda gostaria disso? É simples. É o caos. O esquerdista ele precisa gerar o caos. Por quê? Porque quando existe caos, a sociedade, a população, ela se abre mais para mudanças drásticas, certo? Então, olha que interessante. Se existe um caos de violência, um esquerdista ele pode canalizar as dores da sociedade para falar, por exemplo, que, olha, isso está acontecendo, esses crimes estão acontecendo, esses conflitos armados estão acontecendo, porque os CACs estão dando armas para os bandidos. Uma coisa que a gente sabe que não é verdade, mas na cabeça da população do brasileirinho médio vai pensar, ó, é verdade, o CAC é o único que pode ter arma, então essas armas dos bandidos são as armas do CAC, os CAC. Vocês entendem como eles ganham mini batalhas através de narrativas. E para que essas narrativas existam, eles precisam de caos. É o famoso, não sei se eu lembro exatamente da frase, mas é o famoso é, destruir, dividir para conquistar, ou destruir para refazer do nosso jeito. Então, na teoria, o esquerdista ele não se importa com a vida de ninguém, ele só quer caos, porque o caos gera mudança. É o desorganizar para organizar do jeito deles, com as regras que eles acham corretas. Só que a população meio que já não cai mais nisso. Porque é uma narrativa, principalmente na segurança pública, é uma narrativa muito fraca. Porque por mais que você tente colocar a culpa como na falta de investimento da educação, aí você, como esquerdista, você tenta colocar a culpa nos bilionários, que eles são pouco taxados e que o Brasil precisa colocar mais dinheiro em segurança pública e blá blá blá. A população meio que, porra, eu prefiro que apaguem esses 120 eleitores do L o mais rápido possível do que eu ser cobrado em mais imposto daqui a pouco para algo que não vai resolver a minha vida. Vocês entendem? Que quando a situação está no estado de calamidade, a população prefere um alívio rápido, prefere um remédio rápido. E o remédio rápido é um conflito direto. O remédio amargo é o que o esquerdista quer, que é aquele remédio amargo onde você vai gastar mais e mais dinheiro com educação, com segurança, e isso vai acarretar em mais impostos. A população já sabe disso. Ela não quer mais esse tipo de controle. Ela não quer mais esse remédio lento e amargo. A população quer algo no estilo Bukele, um conflito direto que resolva o problema rápido. O problema é que o conflito direto que resolve o problema rápido não gera a revolução que o esquerdista precisa para que ele mude as regras do jogo. Enfim, uma coisa importante também sobre tudo isso é a importância do treinamento. Você já notou que, embora os bandidos tenham armas muito, muito avançadas e que os criminosos eles também não têm limite. Tipo assim, a build deles, o layout deles é tipo layout de dinheiro infinito. Eles estão com hack de dinheiro infinito, bala infinita. Eles não têm layout de arma, eles podem usar o que eles quiserem. E mesmo assim eles conseguem tomar um pau de policial, porque policial é treinado. A importância do treinamento. E aí eu pergunto pra você, você que tá assistindo esse vídeo, você sabe atirar? Você consegue montar, desmontar uma arma? Você sabe quais são as partes das armas? Como é que segura uma arma? Como é que mira?
como é que manuseia, como é que você passa uma arma pro seu colega. Você precisa saber disso, a importância do treinamento. Então, embora os bandidos treinem também, tá? Eles treinam também. O crime organizado nunca será mais organizado do que o crime legalizado. O crime legalizado é o Estado. Vocês conseguem entender isso? O Estado, por mais que os bandidos tenham dinheiro infinito, qualquer tipo de arma, calibres restritos, a porra toda, ele nunca vai vencer o Estado. Porque o Estado fabrica soldados fortemente treinados. E a diferença principal entre um soldado policial e um soldado de uma facção é que o soldado policial do Estado, ele acredita estar fazendo o bem. Vocês conseguem entender isso? O bandido, no fundo, ele sabe que tá fazendo coisa errada. Então, o ímpeto dele nunca será maior do que um de um policial. Cara, isso é uma coisa bem interessante, né? Porque quando a gente analisa o aspecto do policial trabalhando para resolver um problema que realmente existe, a gente olha o policial como um herói. Mas esse mesmo policial, principalmente os da. Eu não vou falar. Mas principalmente os policiais de elite, eles são muitas vezes utilizados contra a própria população. E aí, eles ainda são heróis? Quando um policial bate na sua porta aí, pra te procurar sobre algo relacionado a imposto, Receita Federal. Hum? E aí? Também tem aquela questão de a máfia das multas, policial que apreende um veículo ou outro porque não foi com a sua cara. É muito complicado, entendeu? Assim, eu não gosto de analisar a corporação no geral. Eu não analiso a corporação no geral, eu analiso a corporação. Eu analiso as pessoas, os indivíduos. Eu acho muito mais justo. Diferente do crime organizado, no Estado existem pessoas boas, existem policiais que são bons, que fazem as coisas certas de fato. Aliás, dentre os trabalhos do Estado, talvez o trabalho de policial seja aquele trabalho onde, porra, tu sabe que tu tá ganhando dinheiro roubado da sociedade através de impostos, mas pelo menos tu tá fazendo algo que realmente é útil, tá? Seria essa a minha opinião. Mas enfim. Falando em treinamento, quem dera cada homem e mulher acima dos 23 anos ter 50% do preparo físico e mental de um policial. Será que o Brasil não seria um lugar melhor se a ética policial, se o trabalho físico, o treinamento físico policial, a disciplina de um agente estatal não fosse empregada nas escolas? Será que a nossa sociedade não seria melhor? Que se gasta muito com esses policiais. Se gasta muito. E é um gasto, cara, que é insano. Os caras têm psicólogo. Cara, vocês sabem que no Brasil, no Brasil eu não tenho certeza. Talvez o BOP seja esse tipo de coisa que eu vou falar agora. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem os boinas verdes e os caras são capazes de fazer uma cirurgia no meio do mato. Então o cara tá lá no meio do mato, ele tomou um tiro, ele é capaz de realizar uma cirurgia ali mesmo. Coisa que às vezes um médico não é capaz de fazer. Outra coisa, esses mesmos caras que têm conhecimento em medicina avançada, esses mesmos caras, eles têm capacidades de geopolítica absurdas. São basicamente soldados treinados em várias áreas. São generalistas mesmo. Será que a população. E assim, existe uma grande parte da população americana que gosta de armas, entende de armas, tem armas.
E lá é muito mais seguro do que aqui. Será que não falta? Assim, é que eu não sou a favor de, de escola, tá? Eu não sou a favor de obrigatoriedade de você colocar o teu filho numa escola, tá? Mas certamente, se alguns aspectos militares fossem integrados nas escolas, as pessoas seriam completamente diferentes. Seriam completamente diferentes. Mas enfim, assunto para um outro vídeo. Agora falando também sobre os policiais, existem alguns policiais que faleceram, infelizmente, nessas ações. E, cara, eu fico meio assustado, porque acho que 2 sargentos faleceram nessas ações. E, cara, um salário de um sargento é de 7, em torno de 7 mil reais, pô. 7 mil reais. O BOP pode chegar com gratificação até 10 mil. Aí tem os adicionais por tempo de serviço, etc e tal. Mas, cara, será que a sua remuneração por fazer tudo isso deveria girar em torno de 7 mil reais? Eu não sei se vocês conhecem ou conheceram algum policial, tá, galera? Só que a vida dos caras é muito complicada. Eles nunca são apenas policiais, eles têm que ser policiais, têm que ser seguranças. Às vezes, muitos deles também têm alguns freelancers, como treinamento de arma. Alguns também têm que ser empreendedores, têm stand de tiro. É meio complicado, sabe? Tipo, porra, o cara, ele meio que tá com a vida 100% em risco o tempo inteiro e tem que gastar com segurança. O trabalho dele tem um salário insuficiente. Tipo assim, muitos desses caras não estão ali pelo dinheiro. Eles não estão ali por dinheiro. 7 mil reais. Que seja 20 mil reais, vai. Vou colocar que é 20. Os caras ganham 20 mil reais. Esses caras não deveriam ganhar 20 mil reais, velho. Nem fudendo, mano. Qualquer Zé Ninguém no TikTok às vezes faz 20 mil reais, pô. Muitos desses caras, eles querem ajudar a sociedade de fato, sem se importar com a grana. Tá? A maioria de nós aqui que é anarcocapitalista, é um mundo impensável. E diferente de passar em um concurso para fazer alguma burocracia no Estado e ficar mamando dinheiro público pro resto da vida, eu sinto que pelo menos o dinheiro que vai para esses caras aí é o dinheiro um pouco melhor gasto, tá? Na minha humilde opinião. Mas enfim, o recado que eu queria deixar bem claro para esse vídeo é que isso não vai resolver o problema, tá? O problema vai continuar aí. Não se iluda, embora eu acho que sim, você deva fazer um churrasco esse final de semana. Não para comemorar, mas para ter um pouco mais de alívio, paz e saber que ainda existem pessoas boas. E o recado é esse. Não dependa do Estado, tá? E o policial que entra lá pra fazer tudo aquilo, ele é muito mal pago. Porém, ele é muito bem treinado. Você também deveria ser bem treinado, tá? Você deveria fazer a sua própria segurança. 100% seguro é impossível, mas você tem que fazer por onde proteger sua família. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.